Pluggable Authentication Modules. Entender um pouco do por que surgiu o PAN, nós temos que entender qual foi a necessidade de surgimento dele. Da forma tradicional, da forma convencional, a gente tem uma criação de uma regra de segurança sendo aplicada para cada usuário de forma manual, ou seja, a gente associa basicamente um usuário às entradas que ele vai poder acessar, ou as permissões no arquivo etc/password. Entretanto, caso a gente tivesse algum tipo de alteração, isso ia inviabilizar o acesso do usuário naquela aplicação. Então a gente teria que aplicar do zero toda essa nova forma de autenticar os usuários, o que geraria um grande trabalho em grande escala e também uma tarefa repetitiva e árdua. Dessa forma, então, a criação do PAN trouxe uma maior praticidade e até mesmo uma maior segurança aos sistemas de autenticação do Linux e do Unix. Então podemos associar basicamente que o PAN é um mecanismo intermediário. Ele é uma ponte que liga as aplicações e a autenticação para o usuário. Podemos então ver isso através das bibliotecas que ele traz para o administrador do sistema poder moldar a forma, o método de autenticação que deseja usar. Para isso, ele só precisa escolher as bibliotecas certas ou o método que ele prefere trabalhar. Então, como podemos definir o PAN? O PAN ele é basicamente um conjunto de bibliotecas responsáveis pela autenticação de usuários, podendo ser utilizado em diversos sistemas. Ou seja, temos diversos métodos e o PAN apenas atua como o mediador entre essas aplicações e a autenticação para o usuário. Dessa forma, a gente pode basicamente concluir que a autenticação não será responsabilidade da aplicação, e sim uma tarefa do PAN. Assim, a gente pode então ver quais aplicações utilizam o PAN. E para isso a gente só precisa ir no caminho, que é o /etc /pan.d ou no caminho /etc /pan.conf. Para a gente configurar o PAN, a gente tem que primeiro entender que ele é separado em 4 grandes áreas. Tá? Esses módulos eles se encontram na lib/*security e são eles o método de autenticação, também conhecido como auth, o método de gerenciamento de conta, o account, o método de gerenciamento de sessão, session, e o método de gerenciamento de senha, password. Basicamente, o método de autenticação ele lida com a questão de autenticar os usuários e configurar as credenciais dos mesmos. O gerenciamento de conta é o módulo que executa as operações relacionadas ao acesso, conta, restrições e regras de senha. O gerenciamento de sessão ele é utilizado para iniciar ou finalizar sessões, e gerenciamento de senha, alterações e atualizações de senha. Atualmente no mercado nós temos 3 tipos diferentes de PANs para serem utilizadas. Apesar delas serem diferentes, em tese a principal funcionalidade se mantém. E são elas a versão Linux PAN, Java PAN ou JPAN ou OpenPAN. A Linux PAN é a coleção de bibliotecas distribuídas para autenticação de usuários e tem um maior foco na utilização de Linux. JPAN é a biblioteca de PAN que atua como uma espécie de ponte para aplicações criadas em Java e a utilização da biblioteca PAN. E o OpenPAN é uma biblioteca open source utilizada pela FreeBSD, PCBSD, Dragonfly BSD, NetBSD e pelo macOS X. Bom, como falamos anteriormente, o PAN ele funciona através de módulos, e esses são alguns módulos que a gente tem disponíveis. Né? O PAN Unix, que fornece autenticação de senha no modelo tradicional. O CrackLib, que verifica a senha em relação às regras para senhas. O PAN-Limits, que configura o limite de recursos que podem ser obtidos em uma sessão. E o ListFile, que pode liberar ou negar acesso a um aplicativo através de um arquivo. Bom, a gente pode ver aqui então alguns exemplos, né, de como escrever, de como utilizar os comandos.
O auth required pan-unix.so ele vai retornar os valores do pan-unix. Embaixo do cracklib a gente tem como martelar a forma que a gente quer que apareça a verificação. Então, se a gente escreve password required pancracklib.so retry for Milan 12 e dickfolk 6, ele vai criar uma senha que tenha no mínimo 12 caracteres e você pode errá-la ou tentá-la 4 vezes. O pan limits a gente tem o session required pan limits e o list file a gente vai listar, né, botar na lista nesse caminho final que está barra etc barra login users se o item que o usuário quer acessar ele vai ter permissão ou não. Continuando, tem o pan deny que bloqueia os acessos. Então, se a gente escreve auth required pan-deny.so, ele vai negar o acesso a outros módulos, ou desativar um serviço no qual o pan-deny está marcado para fazer. O pan-debug ele vai depurar o pan. O pan-echo, a gente vai exibir as mensagens que ele está criando, de acordo com o caminho escolhido. Pan-exec, a gente vai executar um comando externo da biblioteca. Bom, o pan-ftp ele é um modo utilizado para fazer acesso via FTP. O local user ele vai verificar se o usuário está listado no barra etc barra password. Então assim a gente apenas coloca o usuário em questão, sufficient, pan underline local user.so. Pan access, que é utilizado para gerenciamento de acesso, tá? E essa restrição ela fica armazenada no barra etc barra security barra access.conf. Que a gente pode então botar novamente usuário required pan access.so access file barra etc barra security barra access.conf, e aí ele vai listar para a gente. Panenv ele permite criar ou remover variáveis do ambiente, e o pantime ele vai controlar o horário de login. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai fazer um exemplo prático de restrição de login que o pan nos permite fazer. A ideia é que a gente faça apenas o login pelo usuário root. Então, para isso, a gente vai escrever aqui cd barra etc barra pand para ver os arquivos de configuração do pan. Vocês podem ver aqui, são todos os arquivos que o pan tem a permissão de fazer a autentificação. Então, a gente tem o common account, common auth, common password, o login, enfim, diversos. Agora, a gente vai escolher abrir o login. E para isso, a gente tem duas formas de fazer. Ou usando o vim ou o gedit. Particularmente, a gente vai usar o gedit, visto que o login, o vim, a gente tem que instalar, caso sua máquina não tenha, mas é independente. Então, enfim, eu vou escrever aqui sudo gedit login e vou abrir o arquivo. Agora eu vou procurar a parte do módulo que fala justamente sobre essa permissão, que é a questão do de não permitir usuários que não sejam o root a fazer o login. Como vocês podem ver, já está desmarcado. No caso de estar marcado, você desmarca e salva e fecha o arquivo. Bom, ele vai dar alguns avisos, mas não precisa se preocupar, é apenas compatibilidade. Então, se eu fizer aqui agora o touch barra etc barra no login, eu vou criar o arquivo padrão do pan, justamente sobre essa questão de criar o arquivo que apenas permita o usuário root a fazer. Isso é um padrão do pan, e quando você cria esse arquivo, ele já deixa isso configurado de padrão. Então, eu vou dar aqui um Ctrl Alt F3 e mostrar que nenhum outro usuário que eu botar vai funcionar, apenas o root. Então, vamos lá. Você pode ver que ele vai demorar um pouco, ele vai dar login correct. Se eu botar outra pessoa, login correct. Se eu botar o root, ele vai pedir a senha. Ok? Então, vamos voltar para lá e desfazer o que a gente fez. Para isso, a gente vai dar um remove no arquivo no login, etc. barra no login. Ele vai perguntar se é para remover. E sim, a ideia é remover. Eu não vou conseguir fazer porque eu vou precisar da autorização elevada. Então eu vou fazer um sudo e ele remove o arquivo. Agora, se eu voltar lá, qualquer usuário que eu botar, eu vou receber a permissão de botar a senha.
Bom, como a gente pode ver, todos eles deram permissão de botar a senha. Por enquanto, Então vimos nesse exemplo que o PAN é bem tranquilo de ser utilizado, é bem simples. E qualquer usuário que esteja iniciando e esteja curioso a respeito, querendo aprender mais, não vai enfrentar nenhum tipo de problema muito grande na utilização do framework. Então é isso. O PAN veio com a finalidade de substituir o controlador de senha padrão dos sistemas operacionais baseados em Unix. Vale ressaltar que, ultimamente, ele vem ganhando bastante força entre as empresas e universidades, entidades no qual esse controle de acesso é importante, visto que com a padronização que ele permite que nós façamos, você pode criar mais facilmente usuários, revogar e conceder acessos a arquivos e a programas. Por hoje é só, e obrigado a todos pela atenção.